glória de Deus. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre Abacuque. Iremos tocar em algum ponto que é muito interessante deste livro. Com a nossa Bíblia aberta, nós vamos enxergar aqui no versículo 1 a oração do profeta Abacuque. Irmãos, quando nós observamos esta oração do profeta Abacuque, nós entendemos que Abacuque não viveu um tempo diferente do nosso. Por quê? Porque Abacuque viveu num tempo onde o ímpio ele prosperava. O ímpio prosperava e o justo sofria. E Abacuque, vendo toda essa dificuldade, ele começa a orar. Tanto que uma das palavras vai dizer que o justo viverá pela fé. E o profeta faz uma oração. E é desses pontos que nós vamos tocar. São as marcas do discípulo na vida de Abacuque. Tocando nesses pontos, isso pode trazer para nós ensinamentos da palavra de Deus. E o primeiro ponto do discípulo na vida de Abacuque é a oração. A oração do profeta Abacuque. O primeiro segredo de um avivamento é a oração. Os grandes avivamentos descritos na Bíblia ocorreram no decorrer da história sempre pela oração. Aquele avivamento que houve no tempo de Salomão, 2 Crônicas 7:14, onde é muito conhecido na igreja, se meu povo se chama pelo Senhor, eu não sei onde vai orar. Então, quando o povo se rendeu na oração, o que aconteceu? Um grande avivamento. Ninguém poderia sair do templo e ninguém poderia entrar no templo. Por quê? Porque os grandes avivamentos eles só ocorreram por oração. Nenhum avivamento bíblico ou histórico ele ocorreu por movimentos ou novidades. Nunca. Sempre os avivamentos ocorreram pela oração. Então a primeira marca que nós devemos obter do discípulo na vida de Abacuque é a oração. E a oração ela é um aprendizado para nós. Às vezes a gente diz, eu já estou orando muito, nunca estamos orando demais. Sempre estamos precisando orar mais um pouco. E às vezes a gente acha que uma hora de oração a gente já orou muito. Mas às vezes não é só a oração que interessa para Deus, é a vigilância também. Então a oração, ela sim é importante para nós. É muito bom você orar, por quê? Porque na oração você se torna íntimo de Deus. Na oração você vai verbalizando com Deus. Na oração você vai tendo comunhão com Deus. Porque muitas vezes a frieza espiritual ela toma conta de nós. Por conta da oração. Porque às vezes estamos muito reduzidos na oração. Orando pouco. Às vezes a nossa casa se encontra de uma maneira que às vezes a gente indaga ao Senhor. Deus, por que está nessa situação? Às vezes é uma falta de posicionamento na oração. Porque você não pode tomar uma atitude sem antes você orar. Toda atitude sua, ela deve ser declinada pela oração. Você vê a atitude de Neemias, ele queria ir construir, mas ele jejuou e orou. Toda atitude, ela deve estar em comunhão com Deus. Nenhuma atitude pode bater no peito do outro uma atitude, se antes tiver um direcionamento pela oração. Amém? A oração, ela é muito importante para a igreja. Vamos ler bastante conhecido, 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Amém? Amém.
orai sem cessar. Quando nós lemos essa palavra, muito assim da igreja, orai sem cessar, nós entendemos que o crente, ele nunca pode parar de orar. Ele também nunca está orando demais. Porque às vezes a gente está no esgotamento espiritual e diz, eu oro demais e eu não vejo nada. Não, a gente sempre tem que estar em oração. Sempre correr para a oração. Por quê? Porque a oração, irmão, ela é o que abre a nossa visão fechada espiritualmente. Se você está com uma visão fechada em uma situação que a oração vai fazer você enxergar. Mas como é que eu vou enxergar? Orando, batendo, pedindo a Deus uma direção, batendo na oração, na porta da oração. Senhor, estou aqui te pedindo, orando, me dê uma direção, me dê uma luz, me dê uma solução para esse problema, só através da oração. E o que acontece hoje em dia é que muitas vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não vão edificar, que não glorificam o nome de Deus, que às vezes, que muita situação nós não convidamos Deus. Estava vendo aqui o presbítero falar de irmão, mas às vezes, irmãos, isso para alguns de nós é besteira. Para alguns de nós, ver um filme que não edifica, por que vou assistir algo que não vai edificar, se torna besteira? Às vezes a gente diz assim, não vou ver tal reclame porque ali tem um palavrão, tem uma palavra ilícita, mas às vezes estamos ligados na novela. E às vezes você educa seu filho, você ensina ao seu filho, você ensina a prática correta da família ao seu filho, e uma novela vai destruir anos de educação que você deu ao seu filho. Por quê? Porque imagina você educando, olha, Deus criou a mulher para o homem, Deus criou o homem para a mulher. Você ensina essa prática a ele, você ensina essa prática à sua filha, você ensina ali, olha, Deus criou a mulher para o homem, o mundo tem lutado, mas é assim, você ensinando. Uma hora de novela pode acabar com 10 anos de aprendizado. Então cuidado com aquilo que os teus olhos estão olhando, porque aquilo que não edifica, mata. Então você às vezes está ali olhando, de repente vai aparecer uma cena ilícita, e teu filho vai perguntar, mamãe, papai, você disse que não podia? Aí haja horas para você explicar aquilo para o seu filho. Porque às vezes tem crente que está preso numa novela, tem crente às vezes que está preso num filme, numa série, que às vezes, na maioria das séries, 80% tem coisas ilícitas. Cenas de homem beijando outros homens, mulheres beijando outras mulheres, orgia, pornografia, adultério. E você está ali, eu amo aquela série, eu gosto daquela série, eu estou aprendendo com aquela série, o quê? Se você tem a palavra de Deus para te ensinar o caminho correto, o caminho que leva para o céu. É estreito chegar no céu. A porta, ela não é larga, ela é estreita. Para você se adaptar, e às vezes o nosso orgulho, ele é maior. Mas só que Deus nessa noite, ele é o Deus que quebra orgulho como quebrou o orgulho da mãe. Ele quebra o nosso orgulho para nós ficarmos na sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler agora Atos capítulo 6 e o versículo de número 4. Atos 6 e o 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Amém? Mas nós perseveramos na oração. Você sabe o que é prevalecer na oração? É independente da luta, você permanecer orando. Pastor, uma situação está difícil, mas você está orando, você está jejuando. E alguém dizer, mas rapaz, não vejo nada, esse teu Deus é de barro, você está ali, não debatendo, mas orando, insistindo, orando igual Ana, ali sendo provocada, mas estava na oração, mas estava na petição. Alguém olhou e disse, mulher, estás tu embriagada? E ali começa, na vida de Ana,
a grande resposta de Deus. Porque Deus deixa o nosso adversário confuso, deixa ele sem entender nada. Por quê? Porque a última palavra, ela é de Deus. Na minha casa, na tua casa, a última palavra é de Deus. Alguém diz assim, vai ficar do mesmo jeito. Pode até falar, eles podem até falar, mas a última palavra é de Deus para qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a oração, ela é o oxigênio da igreja. A oração, ela é o que bombardeia uma igreja. A igreja não precisa ser grande, mas se ela for uma igreja pequena e unificada na oração, o diabo ele vai pelejar, mas a oração vai guardar a igreja. A oração ela cuida da igreja. A oração ela sustenta a igreja. Por quê? Porque a oração ela é a ponte de comunhão com Deus. Amém? Amém. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Outro irmão, Jeremias 29 e versículo número 12. Efésios 6, 18, Jeremias 29, 12. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando isso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Orando e vigiando, aliás, suplicando por todos os santos. Agora Jeremias 29, 12. Podem ler. Então me invocarei e me orarás, e me ouvireis. Amém? Romanos 12 e 12. E outro irmão, 1 Timóteo 2 e 8. Romanos 12 e 12. E, considerando ele isso, foi à casa de Maria. Romanos 12 e 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Seja paciente na tribulação. E fazer o que na oração? Perseverar. A tribulação é grande, mas você tem que ser o que? Paciente. Por quê? Porque quando você ora, você entrega na mão de Deus. Então, se você entregar na mão de Deus, você precisa ser paciente na tribulação. A tribulação está grande, mas seja paciente e perseverar na oração. Porque se você entrega alguma coisa na mão de Deus, você tem que esperar Deus concluir, Deus fazer, Deus mudar, porque nós não fazemos nada. Tudo é pela vontade de Deus. 1 Timóteo 2 e 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Quero que os homens orem em todo lugar. É só na igreja que eu devo orar? Não. Na escola, no trabalho, na rua, no encontro com os amigos, com colegas. Eu devo orar em todo o tempo. Mas tem um porém, sem o quê? Sem ira e sem contenda. Pode haver contenda no meio da oração? Não. Porque senão essa oração Deus não está recebendo. Imagine, você passa o dia todinho contendendo com alguém, brigando com alguém, e daqui a pouco você vai orar. Deus me entende, daqui a pouco você começa a debater, você começa a brigar, você começa a discutir, e Deus não vai receber essa oração porque há a contenda e a ira. A ira e a contenda. Quero que todos vamos orar em todo lugar, sem ira e sem contenda. Contenda é confusão. Por isso é que se me diz, não pode haver isso no meio da oração. Amém? Então o primeiro ponto é a oração. Vamos ver aqui o versículo 12. Ouvi,
Senhor, a tua palavra. E fiz o quê? E temi. O segundo ponto na vida de Abacuque que nós encontramos é o ouvir. Hoje, este ouvir está muito difícil no meio do povo de Deus. Porque tem uma coisa que Deus ele não tem encontrado no meio da sua igreja. O que é? É alguém apto para ouvir. Quem muito fala se perde por suas palavras. Mas o bom é o que? Ouvir. É escutar. É fala, Senhor, que teu servo ouve. A maioria dos heróis da fé, eles têm o costume de dizer assim: eis-me aqui. No Novo Testamento vamos encontrar um discípulo que foi até a casa de Judas orar por Paulo. E quando o Senhor falou com ele, diz: eis-me aqui. E se eis-me aqui é a mesma coisa, fala que teu servo ouve. O que Deus está precisando nesses últimos dias da sua igreja é alguém apto para ouvir. Ouvir a Deus. Ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, ouvir Deus falar. Hoje nós fazemos muito barulho, mas poucas vezes vemos a manifestação da glória de Deus no meio da igreja. No meio dos cultos, a gente não vê, não ouve a voz de Deus. Por quê? Porque nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Nós queremos ouvir: ah, Deus, eu estou pedindo, eu quero que o Senhor entre como Deus quer. Fala comigo hoje, Deus. Nós queremos ouvir, mas poucos querem ouvir aquilo que Deus tem para falar com a sua vida. Se você observar os profetas, as mensagens que eles ouviam e tinham que repassar, era para eles morrerem, mas eles falavam. O profeta Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna. Tentaram várias vezes remover a palavra da boca de Jeremias, mas ele permaneceu fiel. E o rei Nabucodonosor, quando chegou para eles: olha, vai para a Babilônia, porque na Babilônia tu vai ter isso, tu vai ter aquilo, tu vai ter isso, tu vai ter glória, riqueza. E não, eu vou ficar aqui em Jerusalém. Ele preferiu ficar ali, viver na escassez, mas não vender o seu ministério. Você vê hoje que a igreja ela está atrás do barulho, a igreja ela está atrás do movimento, a igreja ela quer o barulho. Você vê que hoje um culto que não tiver barulho, ele é chamado de culto frio. Uma igreja hoje que não tiver uma bateria, um tambor, não sei o que, é igreja fria. Para muitos aí, porque eles não querem ouvir, eles querem barulho. Eles se movimentam ali naquele momento, mas daqui a pouco estão na mesma prática. E Deus não está atrás de movimento, Deus está atrás de alguém apto para ouvir a sua palavra, aquilo que ele precisa exercer e falar para a sua igreja. Porque às vezes Deus nos chama de madrugada. Não venha dizer que não, porque Deus nos chama. Só que nós somos teimosos. Tem casa aí que não tem nem formiga, mas de vez em quando há uma formiga na casa, né? Isso é Deus chamando você para orar. Ah, pastor, todo dia eu consigo dormir de 10 horas tranquilo, mas tem vezes que eu não estou conseguindo mais dormir de 10 horas. Isso é Deus chamando você para orar. Se uma zoada de madrugada, não, pastor, não é não, é Deus chamando você. Mas o que falta em você é ser sensível para a voz de Deus. Às vezes nós vemos crente virar noite na série. Às vezes nós vemos crente para passar no estágio do jogo, sei lá que está jogando, ele vira horas e horas ali, irmãos. Mas quando é para orar, mas quando é para falar com Deus, é uma preguiça. É um sono, é uma dor de cabeça. Eu não sei mais o que falar com Deus. Abre a tua boca que eu te encherei.
Vai falando, vai dizendo, vai comunicando a Deus. E aí Ele vai trazer a memória para você. Que alguém lhe pediu oração, que alguém precisa de oração, que a rua que você mora precisa de oração, que o seu trabalho, que a sua faculdade, que a escola, que o vizinho, que o Uber, que o motorista precisa de oração. Mas falta você ouvir. Esse é o grande problema. Ouvir é o problema da igreja. A grande dificuldade da igreja é ouvir. Vamos ler aqui Tiago 1 e 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 1 e 19. Todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir? Você está pronto para fazer igual Samuel? Interessante é que em Samuel, hoje não está diferente. Tem pessoas que já não sabem mais o que é a voz de Deus. Eu fico vendo, às vezes os irmãos dizem assim: Deus falou comigo. Deus me revelou, Deus disse que vai mudar o quadro. Deus disse que vai fazer isso. Deus disse que por esse dia. Eu fico vendo diariamente eu escuto isso. Se você entrar no Facebook, você vai ouvir isso. Se você entrar no WhatsApp, no Instagram, você vai escutar isso. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas há uma grande diferença na questão da voz de Deus. Porque Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e elas me seguem. Mas só que havia um homem chamado Eli, e este homem já não sabia mais o que era a voz de Deus e o que não era. É o que está acontecendo no nosso meio. A gente não consegue mais saber. A gente não consegue mais sentir se é a voz de Deus. Samuel foi várias vezes ali a ele, foi uma vez, o Senhor me chama. Veja como o sacerdote da casa, ele não pode e não deve jamais perder a essência de ouvir a voz de Deus. Mas esse infelizmente perdeu. Quando ele foi na primeira vez, o Senhor me chama, você vê que ele já perdeu, ele não consegue mais decidir o que é a voz de Deus. Não, volta do menino. O menino vai outra vez e disse: o Senhor me chama. Não, volta a deitar novamente. O menino foi pela terceira vez: o Senhor me chama. Veja que na primeira vez ele já perdeu a essência de discernir a voz de Deus. Quantos de nós já estão nesta forma? Ou estamos entrando nesta forma? Vemos pessoas diariamente falar isso. Deus falou comigo. Mas interessante é que Deus não diz para aquela pessoa: você precisa mudar nisso, querido. Você precisa mudar nisso, querida. Não, é só bênção, é só isso. É só que Deus vai fazer, que Deus vai mudar. Que Deus... Mas não há uma prática de dizer: olha, eu vou mudar, mas faz assim. Eu quero mudar, mas conserta aqui. Eu quero mudar, mas anda assim. Não, é só Deus falando comigo. Deus disse isso, Deus não faz, eu sei que não é pecado Deus falar através de um vaso. Mas o que eu estou dizendo é que a gente, todos nós, precisamos de um conceito de Deus. Ó, pastor, Deus quer fazer isso, mas tu tem que melhorar aqui. Deus tem que falar assim. Eu vou fazer, mas também faz tua parte. Porque Deus, para livrar Jonas do ventre, Jonas ficou lá, ele disse: Deus me livre. Não, ele orou. Saber quanto tempo durou a oração de Jonas, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Jonas, ele orou ao Senhor. Deus livrou Jonas ou não livrou? Livrou. Mas Jonas fez a sua parte. Se arrependeu. Para Deus fazer alguma coisa, também precisa me arrepender. Então, quando ele foi pela terceira vez, aí ele entendeu
que era a voz de Deus. Mas por que ele entendeu? Porque eles já não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Aí ele disse assim: quando te chamaram novamente, diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer. Deus quer ouvidos sensíveis para a sua voz. Ouvidos sensíveis para ouvir a sua palavra. Para não só ser ouvinte da palavra, mas ser praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto de Abacuque. Primeiro é oração. Segundo é ouvir. Terceiro, palavra. Ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Irmãos, a palavra, ela é a fonte de avivamento para a igreja. Se a igreja é avivada na oração e a fonte, a palavra é a fonte que traz avivamento. Eu estava andando agora e por esses dias eu tenho observado algo. Cultos doutrinários, não só da nossa igreja, não, falo isso de modo geral. Cultos doutrinários vazios. Cultos doutrinários. A coisa mais importante da igreja é a doutrina e a escola dominical. São a fonte de ensinamento. Quando eu passo, eu sempre observo saber, eu disse, qualquer congregação. E nesses cultos é onde nós enxergamos que a igreja está em minoria, é dos cultos doutrinários. E um dia desse eu fiz uma observação numa igreja, passei por ela, era culto de doutrina. Pouquíssima gente. Passei na outra semana, pouquíssima gente. Aí eu deduzi que era doutrina. Perguntou, irmão, é doutrina, isso é doutrina. Mas neste dia, na última sexta, na terceira sexta, neste dia é celebrada a Santa Ceia nesta igreja. E aí quando eu passei na outra semana, que era Santa Ceia, irmão, estava lotado. Abarrotado, gente. No domingo era festividade, não tinha nem espaço para entrar. Por quê? Porque a sede pela palavra está acabando. Outra observação que eu fiz foi vindo, um dia desse vinha andando no meu trabalho e inaugurou agora em Água Fria outra academia enorme, academia de musculação, grande, enorme. E eu me lembro da academia Ecos. A academia Ecos era a primeira academia de Pernambuco, mas era a menor que tem. Não dava 15 pessoas dentro dessa academia Ecos, hoje já está fechada. Cabia 15 pessoas. E eu vindo, observando, e eu em casa pensando, antes de vir para o culto de doutrina, que os empresários estão investindo fortemente nesta área da academia. Mas eles não estão fazendo academia pequena, é só academia grande, gigantesca, espaço por baixo, em cima, não sei aonde. E quando você olha para a igreja, você vê igrejas vazias e academias cheias. Por que, pastor, essa palavra? Porque hoje é mais importante cuidar do físico do que do espiritual. Hoje o povo está mais interessado no físico, na beleza, na musculação, na definição. Ah, porque eu vou ficar com 40 anos, 50 anos, eu vou ficar deformado. Mas as pessoas estão pouco se preocupando com o arrebatamento da igreja. Naquilo que quando Deus soar a trombeta, o que vai ser daqui a 10 anos, a 5 anos, porque nós não sabemos quando será o arrebatamento. E hoje nós cuidamos mais do físico, não é pecado, menina, não é pecado. Mas o que eu estou dizendo é que o povo está mais cuidando do físico do que do espiritual. Igrejas vazias, academias lotadas, abarrotadas. E uma observação que eu faço, tem crente não é pecado. Mas é que às vezes eu fico enxergando coisas que eu pensando comigo, vendo os cursos teológicos caindo, indo de graça hoje, curso teológico e curso de teologia de graça, cursos que eram caríssimos, R$500, R$700, indo para R$50 para ver se o povo quer estudar.
E uma mensalidade de uma academia hoje, no mínimo, 90, 100 reais. E o povo não faz cara feia para pagar. Às vezes uma mensalidade de curso de teologia, o dízimo, oferta, irmão, é uma briga para fazer isso. E que nós vemos isso? Nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E nos últimos dias o amor de muito vai esfriar. Se hoje você vê que uma academia ela tem que estender o horário até meia-noite, porque tem pessoas que saem de casa de 10 horas para ir para a academia, de 9h30 para ir para a academia, não é pecado, repito. Mas o que eu falo é que hoje o povo está mais preocupado com o físico do que o espiritual. E a palavra de Deus, infelizmente, ela está perdendo espaço no meio da igreja, no nosso meio, secularmente, na nossa vida pessoal. Às vezes está lá a Bíblia, fulano está escalado para pregar, aí o irmão vai lá e pega a Bíblia. Fulano está escalado para dirigir, tá? Porque a Bíblia está com a arma, eu tenho que pegar a Bíblia. Mas se não tiver na escala, se não tiver dirigindo, não prega uma palavra, não lê a palavra. E a palavra de Deus é prioridade na nossa vida. Eu disse isso para uma pessoa antes de vir para o culto. Estou fraco, estou isso, estou aquilo, eu tenho uma palavra dura. Isso é porque você não prioriza a palavra de Deus. Por isso que você, meu amigo, está dessa forma. Porque a palavra de Deus ela precisa ser prioridade na sua vida. Você vê pessoas caindo. Você vê pessoas que caem e não conseguem se levantar. Porque não tem base, não tem estrutura. O cair do homem levantar de Deus, quem está em pé, para quem não cai, não sabemos disso. Mas nós vemos crente que não tem raiz, crente que não tem armadura espiritual, crente que não tem o capacete da salvação, a espada da fé, os calçados do Evangelho, porque não se prepara para a batalha do dia a dia, para a guerra espiritual. Porque você pode brincar de ser crente, você pode, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele quer derrubar sim, ele quer destruir casamentos sim, ele quer destruir famílias sim, e nós temos que estar preparados com a espada da palavra de Deus, com o capacete da salvação. A nossa mente precisa estar blindada pela palavra do Evangelho de Jesus. Aleluia. A palavra precisa ser prioridade na nossa vida. Vemos muitos crentes esfriando por conta da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é a fonte de alimento para a igreja. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Ela é apta para discernir. Ninguém, irmão, está pensando. A palavra discerne os pensamentos e a intenção do coração. Você sabia que o diabo ele fica semeando na mente do crente, jogando seta, querendo paralisar o seu povo, a sua igreja. Você vê que eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi o período que estamos vivendo de tanto divórcio no meio do povo de Deus. É um número crescente, isso é alarmante, isso é perigoso no meio do povo de Deus. Tem homens que não conseguem se contentar com a sua mulher. Tem homens que não conseguem se coabitar mais com sua esposa. Só uma não dá, tem que ter 2. Adultério, pecado. Às vezes está ali, mas está com a mente em outro lugar. Mas a palavra de Deus, ela discerne as intenções do coração. Ela
ela vai até as juntas e as medulas. Por isso que eu devo estar buscando a palavra de Deus. Quantos casamentos destruídos por conta de falta da palavra de Deus? Casais que não se unem para orar, que não se unem para jejuar, que não se unem para buscar o reino de Deus, para buscar a palavra de Deus, estão se acabando. Vários casamentos falidos, casamentos de aparência. Por quê? Porque falta a palavra de Deus. Mas o avivamento, ele só é trazido pela palavra de Deus. Então coloque a palavra de Deus na sua casa para ver avivamento no seu relacionamento, para ver avivamento na sua casa, para ver salvação na tua família. Coloque a palavra de Deus. A gente vê isso diariamente. E a gente não só vê isso no meio da igreja. A gente vive um altar. Pastores em adultério, presbíteros em adultério, evangelistas em adultério, pastores caindo. O que eu estou mais vendo nesses dias são pastores caindo no pecado. E quando a gente diz assim, não, mas é humano, mas é isso, o pastor é o exemplo da igreja, caindo no pecado, e não se arrepende, cai, se divorcia, não espera nem um ano, casa de novo, ou senão a casa fica no larilô, e o diabo aplaudindo, o diabo balançando o berço do pecado. Casais que às vezes o esposo fica esperando a esposa dormir para acessar, para ver pornografias, para olhar coisas ilícitas. E o pecado, irmãos, ele está acabando com a igreja. A falta de caráter está acabando com a igreja. De uma forma geral, estou falando isso. Esposas traindo o marido, marido traindo a esposa, e a palavra de Deus perdendo a sua essência na nossa residência. Precisamos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz para nós avivamento, ela traz para nós vida. A palavra traz vida para nós. Precisamos ler a sua palavra, precisamos buscar a sua palavra, precisamos trazer a palavra de Deus de volta para o altar da igreja. Hinos que não tem palavra, hinos que não tem nenhum versículo bíblico, só alegria, só levantar o ego do irmão, mas é a palavra que traz avivamento para a sua igreja. Nós precisamos continuar pregando a palavra. Mas pastor, enjoativo, continue pregando, enjoativo ou não, mas precisamos pregar a santa palavra de Deus. Porque às vezes a gente está atrás de novidade. Pastor, para atrair o povo, coloca um neon. Pastor, para atrair o povo, coloca um jogo de luz. Irmão, a casa de Deus não é boate. A casa de Deus não é clube de festa. A casa de Deus é uma casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Quem quiser festa, quem quiser pulo, está no lugar errado. Mas aqui é lugar da palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E sempre vai permanecer sendo a sua palavra. Amém? Então, quer trazer avivamento para a sua vida? Oração. Quer trazer avivamento para a sua vida? Ouvir. Quer trazer avivamento para a sua vida? Palavra. Amém? Esses são a essência para você trazer o avivamento para a sua vida. Amém? Vamos louvar o hino de número 25. Depois sim, vamos contribuir com dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim.